documentário sobre a tragédia ocorrida na região serrana em 12 de janeiro de 2011 reuniu dezenas de pessoas no Teatro do Sesc Teresópolis. Considerado uma das maiores tragédias naturais do planeta, o acidente climatológico deixou centenas de mortos e comoveu o país. Histórias que ficaram guardadas na memória dos sobreviventes foram reportadas num filme de Alexandre Toscano e Ivonilton Fontan e parcerias. O documentário, denominado O Que Foi Isso?, teve como objetivo relatar o fato de que não estávamos preparados para um evento como este. Esta professora, que mora em Pessegueiros, acompanhou atentamente as imagens e disse se lembrar do ocorrido. Na ocasião, 2 barreiras fecharam o local onde mora e, para tentar ajudar os moradores vizinhos, teve que arriscar a própria vida. Mas na época nós ficamos isolados, porque onde eu moro caiu uma barreira na direita e uma na esquerda. Então, para você descer, para chegar na estrada, a gente tinha que descer de rapel, por um vizinho que ele liberou assim, a fazenda dele para a gente descer, segurava na árvore, amarrava a corda e descia de rapel. E a gente chegava na estrada, a gente via as pessoas chorando, de camisola, com mala, falando assim, acabou tudo, foi terrível. Este baiano veio para Teresópolis em 2010. No ano seguinte, foi tomado por um susto. E cheguei aqui em 2010, cheio de esperança, vindo da Bahia, numa casa do meu pai aqui no alto, muito boa. E de repente acordei de madrugada, 3h30 da manhã, e o mundo estava acabando. E vi tudo pela janela. Só que lá no alto não se sentiu nada, né? Se percebeu 1/10 do que aconteceu. Então foi muito triste. Uma coisa sensacional e calamitosa, né? Os entrevistados disseram o que acharam do documentário. Agora eu gostei muito do documentário. Até para abrir os olhos das autoridades, né? Porque a gente vê muita coisa errada, principalmente em área de risco, né? As pessoas voltando para essas áreas, ocupação irregular sempre, né? Teresópolis cresceu de forma irregular, né? E a gente fica pensando até quando as autoridades não vão falar nada, vão desconsiderar, não vão tomar uma posição, né? Porque se você vê as pessoas, elas não tem o que fazer, não sabe para onde ir, né? Qual posição tomar, né? O que você achou do documentário? Excelente, um belo trabalho, científico, sem sensacionalismo, necessário. Durante os relatos em vídeo, uma voluntária afirmou que o número de corpos visto durante o trabalho na delegacia em Teresópolis era muito maior do que o total de vítimas divulgado. O professor Paulo Canedo também participou do filme. Ele é especialista em hidrologia da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP-UFRJ. Sobre a catástrofe, afirmou que foi como se tivessem caído 18 tempestades de verão seguidamente, com um enorme poder de destruição. Olha, foi uma conjunção de efeitos meteorológicos ímpares. Quer dizer, várias desgraças se somaram e caíram nessa região serrana do Rio de Janeiro, dividindo-se em 3 partes, em Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Isso lá do alto, onde estava a formação nebulosa, esses 3 municípios são 3 pontinhos muito pertinhos. Era perfeitamente possível que essa nuvem se deslocasse e caísse só e somente em um dos municípios, o que traria o triplo de problema para esse município. Então, nós tivemos essa conjunção de efeitos danosos meteorológicos, que é uma conjunção muito difícil de se repetir, e expôs um problema que já foi mencionado aqui, que é o nosso despreparo para a ocupação do solo e despreparo para agir num período de crise. Nós não temos esse hábito, talvez porque o Brasil não tenha grandes problemas naturais, é um país que de certa forma abençoado, não tem terremoto, não tem, enfim, vulcão, não tem maremoto, enfim, tudo que tem são chuvas fortes. E as chuvas fortes, em geral, não significa esse tipo de tragédia, são pequenas tragédias do cotidiano. Então, talvez isso tenha feito com que o brasileiro não se preparasse para enfrentar as grandes crises que outros países enfrentam. E aí, esse evento de 2011,
expôs essa nossa fragilidade, nos mostrou que nós estamos desorganizados e que nós precisamos nos organizar para enfrentar melhor os problemas naturais que aqui ocorrem. Sobre as ocupações irregulares terem influenciado na tragédia, ele afirma que o fato não está ligado diretamente. Para ele, a intervenção climática aconteceria inevitavelmente. O efeito, a chuva e o que ocorreu de enchente não tem nada a ver com a ocupação. Ocupado ou não ocupado, bem ocupado ou mal ocupado, aconteceria a mesma coisa. A diferença seria que você pode ter a ver um desabamento que nem teve e morrer menos gente. Ou ter esse desabamento e morrer mais gente. Essa é a diferença. E se você tiver uma ocupação no lugar indevido, esse evento pode lhe matar. O evento ocorre de qualquer maneira, com ou sem ocupação. Mas o que o povo realmente quer saber é o seguinte: existe a possibilidade de acontecer outra chuva como essa? Porque a gente sabe que qualquer chuva agora que cair nessas áreas, as áreas já estão fragilizadas e pode ser que ocorra alguma coisa. Agora, existe a possibilidade de cair esse tipo de chuva? O que o povo deve fazer? Pode cair, sim. Quando a gente diz que a chuva tem um tempo de recorrência de 500 anos, que só ocorre uma vez a cada 500 anos, isso não significa dizer que a próxima chuva igual a essa terá em 500 anos. Porque a estatística não tem memória. Por exemplo, se eu jogar numa moeda, sai cara ou coroa na probabilidade de 1 para 2. Não é? Mas se eu jogar cara, eu não posso lhe afirmar que a próxima vez será coroa. Tá bom? Eu joguei, deu cara. Agora eu vou jogar novamente. Qual é a probabilidade da cara? 1 para 2. Deu 2 caras. Qual é a probabilidade de jogar de novo e dar cara? 1 para 2. A probabilidade permanece a mesma. Eu não sei se me fiz entender. A probabilidade não tem memória. Então ela não sabe se ocorreu. Então aquela chuva tem a probabilidade de 1 para 500 anos de ocorrer. E ano que vem pode ocorrer? Pode. Com que probabilidade? 1 para 500 anos. E de novo, 1 para 500 anos. Sempre será 1 para 500 anos. Então repara, essa estatística ela pode confundir o ouvido incauto, um ouvido que não está acostumado. Eu não gosto muito desse tipo de estatística, porque ele engana as pessoas que estão desavisadas. Pensam que agora então, só daqui a 500 anos. Não é verdade. Então pode ocorrer sim, e isso nos dá uma maior responsabilidade. Nós temos que nos preparar para enfrentar uma adversidade. Deus queira que não seja igual, mas enfim, adversidade que porventura venha a ocorrer.